Você já se sentiu abandonado por Deus? Já teve a sensação de que Deus está em silêncio? Já orou, chorou, clamou, e ainda assim parece que o céu não respondeu, como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta? O Salmo 13 começa com uma pergunta angustiante que ecoa em muitos corações: até quando, Senhor? É um grito da alma de quem esperou, confiou, mas sentiu que a resposta não chegou. Para sempre te esquecerás de mim? Esse grito atravessa o tempo e revela uma dor que não conhece época, a dor do silêncio divino. Se você já passou por isso, ou está passando, este salmo é para você. Ele é para quem luta contra a dor do silêncio divino e precisa encontrar esperança, mesmo quando tudo parece escuro. Davi, o autor deste salmo, era um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não o impediu de viver momentos profundos de angústia. Neste pequeno e poderoso cântico, ele expõe seu coração ferido, faz perguntas que todos nós já fizemos em oração, e nos mostra como transformar a aflição em fé viva. O Salmo 13 é mais do que uma súplica, é uma ponte entre o desespero e a confiança. Davi não disfarça sua aflição. Ele não tenta parecer forte diante de Deus, pelo contrário, ele se derrama em sinceridade, expondo seus sentimentos mais profundos: confusão, tristeza, medo e impaciência. Mas é justamente nessa sinceridade que começa a transformação. O Salmo 13 é um exemplo poderoso de como a dor pode se tornar oração, e como a oração pode abrir caminho para a esperança. Este salmo nos ensina que não é errado questionar, não é pecado sentir-se desamparado. O que importa é a quem levamos essas perguntas e dores. Davi leva tudo isso ao Senhor e, ao fazer isso, experimenta uma mudança, da angústia à confiança, do desespero à esperança, do pranto à adoração. E essa jornada interior, marcada por apenas 6 versículos, pode também ser a sua jornada. Neste vídeo, vamos mergulhar, versículo por versículo, nesse grito de dor que se transforma em cântico de fé. Vamos descobrir como Davi enfrentou o silêncio de Deus sem perder a esperança, como encontrou força em meio ao abatimento, e como podemos seguir esse caminho também. Fique até o final, porque, além de uma reflexão profunda e restauradora, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 13. Uma oração que pode ser o recomeço da sua confiança quando tudo parecer perdido, que pode transformar sua dor em consolo e sua espera em renovação. Verso 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi inicia esse salmo com uma pergunta angustiante: até quando? É uma pergunta que revela não apenas dor, mas também exaustão. Não se trata de um questionamento teológico, mas de um clamor emocional. O salmista sente que foi esquecido por Deus, como se o céu tivesse fechado suas portas. Essa é uma das experiências mais humanas da fé, continuar crendo mesmo quando parece que Deus está distante. E aqui está a beleza: Davi não deixa de falar com Deus, mesmo achando que foi esquecido por ele. O sentimento de abandono espiritual pode surgir em momentos de luto, perda, solidão ou silêncio. Quando oramos e não vemos resposta, quando fazemos o que é certo e as coisas parecem piorar. Nesses momentos, a alma geme por dentro, e as palavras de Davi ecoam em nosso coração: até quando? Mas veja, o fato de Davi expressar isso em oração mostra que a fé ainda está viva, mesmo ferida. A fé ferida ainda é fé, e pode ser até mais profunda do que a fé que nunca enfrentou o silêncio. O salmista também diz: até quando esconderás de mim o teu rosto? Na tradição bíblica, o rosto de Deus representa sua presença, favor e atenção. Quando Davi sente que o rosto de Deus está escondido, ele está dizendo que não sente mais a presença divina como antes. Isso nos ensina que até os mais íntimos do Senhor enfrentam estações de silêncio e sensação de distância. A caminhada com Deus não é feita apenas de glória e luz, há vales escuros onde ele parece ausente, mas ainda está presente. O versículo 1 também é um espelho da alma que ora com sinceridade. Davi não tem medo de dizer o que sente. Não tenta esconder sua dor, nem espiritualizar sua angústia. Ele vai até Deus com o coração rasgado. E isso é algo que podemos aprender com ele. Deus prefere orações sinceras a discursos religiosos. O coração quebrantado tem mais valor para o Senhor do que 1000 palavras bonitas que não revelam a verdade interior. Mesmo em sua dor,
Davi busca a face de Deus. Ele não se volta contra o Senhor, ele se volta ao Senhor. Isso é fé em meio ao desespero. Muitas vezes, achamos que fé é ausência de dúvida ou sofrimento, mas esse versículo mostra que a fé verdadeira é aquela que corre para Deus mesmo quando tudo parece perdido. O até quando, de Davi, é um fio de esperança em meio ao desespero, e esse fio é suficiente para manter a conexão com o Criador. Para refletir, você já sentiu que Deus havia se esquecido de você? O que fez com esse sentimento? Como lida com os momentos em que parece que suas orações não são ouvidas? Consegue reconhecer que até os grandes homens de fé enfrentaram o silêncio de Deus? Você costuma ser sincero com Deus em suas orações, mesmo quando está ferido? O que te impede de correr para Deus quando sente que Ele está distante? Verso 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi aprofunda ainda mais seu clamor. Ele agora fala da batalha interna. Consultarei com a minha alma, ou seja, ele está constantemente voltando-se para dentro, tentando encontrar respostas no próprio coração, mas tudo que encontra é tristeza, dia após dia. Essa é a exaustão emocional do sofrimento prolongado. É quando cada dia parece carregar o peso de uma eternidade, e o coração fica afogado num silêncio que dói mais do que qualquer grito. O salmista está num diálogo constante com a própria alma. Ele pensa, repensa, tenta entender o motivo de tudo, mas só encontra tristeza. Esse movimento mental exaustivo é muito comum em períodos de dor profunda. A mente tenta encontrar lógica, a alma busca consolo, mas a única resposta parece ser mais tristeza. A repetição da pergunta "até quando?" mostra o cansaço de um coração que já esgotou todos os recursos internos. Além da dor interior, Davi menciona a opressão exterior. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele sente que o inimigo está vencendo, triunfando, dominando. Isso revela o sentimento de derrota, de humilhação, de impotência. Quando a tristeza interna se une à opressão externa, o peso da vida se torna quase insuportável. É como estar cercado por todos os lados, sem paz dentro, nem alívio fora. É importante notar que Davi não está fazendo um discurso, está orando. Ele está dizendo a Deus: é assim que me sinto. Isso nos ensina que podemos e devemos levar a Ele também nossas fragilidades emocionais. Deus não se ofende com nossa dor, nem se afasta das nossas perguntas. Pelo contrário, Ele se aproxima dos quebrantados de coração e dos que estão esmagados por dentro. O desabafo de Davi é um convite para que tenhamos orações mais reais, mais cruas, mais verdadeiras. E, ainda que tudo pareça negativo, o simples ato de dizer isso a Deus já é um fio de luz. Porque a oração de Davi ainda tem endereço. Ele está falando com o Altíssimo. Mesmo sem entender, mesmo sentindo-se vencido, ele ainda tem a quem recorrer. Isso é um ato de fé silenciosa, uma fé que não grita vitória, mas que resiste em continuar falando com Deus, mesmo quando a alma está cheia de tristeza e os inimigos parecem vencer. Para refletir, você já se sentiu preso em pensamentos que só trazem tristeza e confusão? Em momentos de luta interior, onde você costuma buscar respostas? Quando os inimigos, visíveis ou invisíveis, parecem triunfar, você desanima ou se volta a Deus? Você acredita que Deus se importa com as suas emoções mais profundas e dolorosas? Como seria sua oração hoje se você falasse com Deus com total sinceridade? Verso 3. Atenta para mim, ouve-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Davi muda o tom de sua oração. Depois de desabafar sua dor e sua angústia, ele clama com urgência: atenta para mim, ouve-me, Senhor, Deus meu. É como se ele dissesse: eu não aguento mais esse silêncio, preciso sentir que o Senhor está me ouvindo. O sofrimento o levou a um ponto em que ele não deseja explicações, ele deseja presença. Ele precisa ser visto, ouvido, percebido. Seu grito não é teológico, é humano, existencial. Ele clama por um olhar divino sobre sua dor. Quando ele diz ilumina os meus olhos, está pedindo mais do que uma mudança nas circunstâncias. Ele está pedindo clareza espiritual, esperança, direção. Os olhos iluminados simbolizam vida,
ânimo e revelação. Quando estamos tomados pela dor, é como se os olhos se apagassem, perdemos o brilho, a visão de futuro, a percepção do que Deus está fazendo. É nesse ponto que Davi ora com profundidade: Senhor, reacende algo dentro de mim. Me ajuda a ver de novo. A expressão "para que eu não adormeça na morte" revela o peso do desespero que ele está sentindo. Não é apenas sofrimento emocional, é como se ele estivesse à beira de perder totalmente o sentido da vida. Davi está dizendo, com palavras poéticas, que sua alma está tão abatida que ele sente como se estivesse sendo tragado pela morte em vida. Essa é a linguagem de quem está no limite, de quem já não sabe se vai suportar o próximo dia. É profundo. É real. E, ainda assim, é oração. O mais impactante é que, mesmo nesse estado de quase colapso, Davi não se entrega ao desespero sozinho. Ele fala com Deus, ele busca ajuda, ele pede luz para os olhos. Isso nos ensina que, mesmo nos nossos dias mais escuros, ainda podemos clamar. E esse clamor não precisa ser sofisticado, basta ser sincero. Deus se move diante de orações desesperadas que vêm do fundo da alma. O choro pode ser um idioma tão válido quanto qualquer outro quando é dirigido ao Senhor. Ao orar assim, Davi não está apenas tentando sobreviver. Ele está nos mostrando um caminho. Ele nos ensina que o ponto de virada, muitas vezes, não vem de uma mudança externa, mas de uma luz que acende dentro de nós. E essa luz é resposta de Deus. Pode não mudar tudo do lado de fora de imediato, mas muda nossa força por dentro. E, quando isso acontece, não adormecemos na morte, despertamos para uma esperança que o mundo não pode roubar. Para refletir, você já sentiu que precisava urgentemente sentir que Deus estava te ouvindo? O que significa para você ter os olhos iluminados em meio à dor? Em momentos de tristeza profunda, como você clama por socorro? Há alguma área da sua vida em que você sente que está adormecendo na morte e precisa de luz? Como você pode hoje fazer uma oração sincera, mesmo em meio ao cansaço da alma? Verso 4. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Davi revela aqui o temor não apenas da dor pessoal, mas do impacto espiritual e público de sua queda. Ele teme que, se enfraquecer ou cair, os inimigos atribuam isso à vitória deles, e não à ação ou ao plano de Deus. Ele não quer que o mal se glorie, nem que os que o perseguem se sintam vitoriosos sobre alguém que pertence ao Senhor. Isso mostra que sua dor tem também uma dimensão espiritual. Ele sofre, mas também carrega o peso de representar, de certa forma, a justiça de Deus diante de seus inimigos. A oração de Davi é mais do que um pedido de socorro. É um apelo para que o mal não tenha a última palavra. Ele não quer ser vencido, não por orgulho, mas porque sabe que sua queda pode ser interpretada como o fracasso do Deus a quem ele serve. Isso nos mostra algo profundo. Às vezes, manter-se firme em meio à dor não é apenas por nós, mas por causa do testemunho que damos. A nossa perseverança pode inspirar fé nos outros e calar a boca dos que zombam da verdade. O versículo também nos mostra que os adversários se alegram quando alguém que serve a Deus vacila. Isso continua sendo uma realidade. O mundo muitas vezes observa os filhos de Deus esperando falhas, quedas, escândalos. E quando isso acontece, há zombaria, ironia, desprezo. Davi entende essa tensão e pede que Deus o sustente, para que sua fraqueza não seja motivo de festa para os que se opõem à justiça. Além disso, há algo muito humano nesse verso, o medo de ser derrotado na frente dos outros. Davi, como qualquer um de nós, teme o olhar do inimigo triunfante. Mas ele transforma esse medo em oração. Em vez de ser consumido pela ansiedade ou pelo orgulho, ele leva essa dor a Deus. Esse é um exemplo poderoso de como podemos transformar até as nossas vulnerabilidades mais profundas em intercessão. Por fim, Davi nos ensina aqui que a batalha nem sempre é contra carne e sangue. Muitas vezes, o que está em jogo é a nossa integridade, o nosso chamado, o nosso testemunho. A oração dele é: Senhor, não permita que eu vacile a ponto de dar munição aos que se alegram com a queda dos teus servos. Que também seja assim a nossa oração. Que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos sustente de pé, não por vaidade, mas para que o seu nome continue sendo glorificado por meio de nossa vida. Para refletir,
Há alguém ao seu redor esperando que você desista ou vacile. Você já sentiu que sua dor era também uma batalha espiritual? Como você reage à pressão de manter-se firme mesmo quando tudo dentro de você quer desabar? Você já orou para que sua vida fosse um testemunho que envergonha o mal e glorifica a Deus? De que forma sua perseverança pode silenciar os que zombam da fé? Verso 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação o meu coração se alegra. Este versículo marca uma virada poderosa no Salmo. Depois de uma sequência intensa de perguntas e clamores, Davi declara sua confiança. Ele não minimiza sua dor, não nega a angústia, mas escolhe confiar. Mesmo sem ter visto ainda a resposta, ele já decide descansar na bondade de Deus. Isso é fé em estado puro, uma escolha de se apoiar no caráter imutável do Senhor, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A palavra benignidade aqui carrega o sentido profundo do amor fiel, do cuidado constante, da graça que não falha. Davi reconhece: tudo ao meu redor pode desmoronar, mas a tua benignidade permanece. Isso nos ensina que fé não é ausência de sofrimento, mas a decisão de olhar para além dele. Quando escolhemos confiar na bondade de Deus em meio à escuridão, damos um passo que muda completamente o rumo da nossa alma. E o que acontece quando Davi declara essa confiança? Seu coração começa a se alegrar. Veja, ele ainda está no meio da luta, os inimigos não desapareceram, mas algo dentro dele muda. A confiança na salvação de Deus gera alegria no coração, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está presente, operando, salvando. Esse versículo é um convite para nós: confiar antes de ver, descansar antes do livramento, alegrar-se antes da resposta. O coração que aprende a se alegrar apenas quando tudo dá certo é vulnerável ao desânimo. Mas o coração que se alegra na salvação de Deus, mesmo quando ela ainda não se manifestou, é um coração que encontrou paz real. Davi não termina seu salmo onde começou. Ele atravessa a dor e chega a um ponto de adoração. Isso nos mostra que a oração sincera transforma não só as circunstâncias, mas o próprio orante. Quem entra na presença de Deus chorando, muitas vezes sai renovado, mesmo que o cenário não tenha mudado. Porque algo muda por dentro, a fé é reacendida, a confiança é restaurada, e o coração se alegra, mesmo em meio à guerra. Para refletir, você consegue confiar na bondade de Deus mesmo quando tudo parece estar contra você? Em que situações você precisa lembrar que Deus é fiel, mesmo quando não entende o que Ele está fazendo? O que te impede hoje de declarar: eu confio na tua benignidade? Como seria a sua vida se você aprendesse a se alegrar mesmo antes da vitória? Que atitude concreta você pode tomar hoje para demonstrar essa confiança em Deus? Verso 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Este último versículo é um verdadeiro cântico de vitória. Depois de abrir o coração com dor, expressar confusão, clamar por respostas e reafirmar sua fé, Davi termina com louvor. É surpreendente e inspirador ver que, mesmo antes da resolução completa dos seus problemas, ele já escolhe cantar. Isso mostra que a oração sincera não apenas muda circunstâncias, ela muda o nosso interior. E quando o interior é transformado, a adoração flui naturalmente. Davi está dizendo, em outras palavras, a minha alma cantará, porque o Senhor tem sido bom comigo. Essa bondade pode não ter se manifestado ainda nas situações externas, mas ele reconhece a fidelidade de Deus ao longo da vida. Em tempos de angústia, uma das atitudes mais poderosas que podemos tomar é relembrar as vitórias passadas, os livramentos, os gestos de amor e cuidado de Deus. Isso reacende a esperança. A gratidão é a ponte entre a dor e o louvor. Cantarei não é apenas um ato emocional, é uma escolha espiritual. Davi decide mudar o ambiente ao seu redor com palavras de exaltação. Em vez de se entregar à desesperança, ele eleva sua voz ao céu. E há algo poderoso quando louvamos mesmo com lágrimas nos olhos. O céu responde. O louvor em meio à dor não é fingimento, é maturidade espiritual. É o grito da alma que se recusa a se render à escuridão. Ao dizer "me tem feito muito bem", Davi reconhece que Deus é bom, mesmo quando a vida é dura. Essa declaração rompe com a lógica humana que tende a associar a bondade de Deus apenas aos bons momentos.
Mas a fé verdadeira entende que a bondade dele está presente em todos os dias, nos dias de festa e nos dias de luto, nas conquistas e nas perdas. Porque ele não muda, e o amor dele permanece constante, ainda que tudo ao redor seja instável. Este verso final nos desafia a transformar nossas orações em canções, nossas lutas em adoração e nossa dor em testemunho. Mesmo que as respostas ainda não tenham vindo, podemos dizer como Davi: cantarei ao Senhor. Porque só quem aprendeu a louvar na dor experimenta a verdadeira profundidade da fé. Esse louvor é cura. Esse louvor é resistência. Esse louvor é o som da alma que escolheu confiar. Para refletir, você tem motivos para louvar a Deus hoje, mesmo que ainda esteja esperando por respostas? Que lembranças do cuidado de Deus podem reacender sua gratidão neste momento? O que te impede de cantar ao Senhor mesmo em meio à dor? Como o louvor pode mudar o ambiente ao seu redor e dentro de você? Que atitude prática você pode tomar hoje para transformar sua oração em adoração? Podemos concluir que o Salmo 13 é um retrato honesto da alma que clama por respostas em meio ao silêncio. Ele nos convida a entrar no lugar onde muitos não têm coragem de permanecer, o vale da espera, onde as respostas parecem tardar e o coração se inquieta. Davi, com sua vulnerabilidade, nos dá permissão para expressar nossas dores diante de Deus, sem medo de julgamento. Ele mostra que fé não é ausência de luta, mas insistência em buscar a presença de Deus, mesmo quando tudo parece escuro. Este salmo nos lembra de que até os mais íntimos de Deus passam por momentos em que sentem que Ele está distante. Não há vergonha em sentir. A dor, o cansaço e o desânimo não são sinal de fraqueza espiritual, mas parte da caminhada de quem é humano e sincero diante do Criador. O que importa é o que fazemos com essas emoções. Davi transforma suas queixas em oração, e sua oração em louvor, e este é o convite para nós também. A transição da aflição para a adoração não acontece quando tudo se resolve, mas quando escolhemos confiar. A fé verdadeira floresce não no terreno da certeza, mas na terra árida da espera. E é aí que o Salmo 13 se torna uma ponte entre o sofrimento e a esperança. Davi começa dizendo até quando, mas termina dizendo cantarei ao Senhor. Esta mudança mostra que mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele está trabalhando dentro de nós. É possível confiar mesmo sem ver. É possível louvar mesmo sem entender. O segredo está em lembrar quem Deus é, e não apenas o que Ele faz. O Salmo 13 nos ensina que a fé madura reconhece a bondade de Deus mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, porque a confiança em Deus não está baseada em emoções, mas em um relacionamento profundo com aquele que nunca falha. Se hoje você se sente esquecido, cansado, no limite das forças, lembre-se, Deus vê, ouve e responde. Pode demorar aos nossos olhos, mas Ele age com perfeição no tempo certo. Como Davi, você pode derramar sua alma e, ainda assim, terminar em louvor. Porque aquele que permanece firme na espera é o mesmo que testemunhará a fidelidade do Senhor. Você não está só, e o Deus que sustentou Davi é o mesmo que sustenta você agora. Se você já se sentiu esquecido por Deus, se já orou com lágrimas e teve a sensação de silêncio absoluto do céu, esse salmo é para você. Se você acredita que mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus que continua escrevendo a sua história com propósito e compaixão. Se você conhece a dor de esperar por respostas que parecem não vir, de lutar contra a tristeza no coração e a ansiedade na mente, o Salmo 13 foi escrito para te lembrar. Deus vê sua dor, escuta seu clamor e renova a esperança dos que confiam, mesmo em meio à escuridão. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 13 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa com o Criador e permita que Ele renove em você a esperança, a fé no tempo certo de Deus e a certeza de que, mesmo quando tudo parece silêncio, Ele está agindo. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 13. Volte a ela sempre que precisar se lembrar de que Deus não se esquece de você, que Ele escuta suas orações e que, mesmo após noites de choro, uma manhã de alegria sempre virá para aqueles que confiam no seu amor. Oração inspirada no Salmo 13. Deus Todo-Poderoso, hoje eu me achego a Ti como Davi fez, com o coração cansado, com os olhos molhados e com a alma perguntando, até quando?
Não quero fingir força quando o que sinto é fraqueza. Não quero esconder minha dor quando o que mais preciso é ser acolhido por ti. Tu conheces o meu íntimo, sabes o que carrego por dentro e quantas vezes tentei sorrir para esconder a tempestade. Por isso, eu me rendo diante do teu altar, sem máscaras, sem reservas, apenas com a verdade que grita dentro de mim: eu preciso de ti. Deus, às vezes o silêncio parece pesado demais. Oro, clamo, espero, e nada muda. Mas ainda assim, hoje, escolho continuar te buscando. Porque mesmo quando não vejo saída, eu sei que estás comigo. Mesmo quando a resposta não vem, a tua presença me envolve. Então me sustenta, Pai. Levanta-me com tua mão poderosa. Dá-me olhos espirituais para enxergar além da dor e fé suficiente para permanecer firme, mesmo sem entender. Renova em mim a confiança, Senhor. Que eu me lembre de tudo o que já fizeste por mim. Que eu me agarre às promessas que um dia me fizeram sorrir. Não quero que a tristeza domine meu coração. Não quero que o medo paralise minha fé. Não quero que o tempo me faça esquecer quem tu és. Mesmo que os sentimentos digam o contrário, que a minha alma aprenda a descansar na certeza da tua bondade. Ensina-me a confiar como Davi confiou. E quando meu coração não tiver forças para cantar, que o teu Espírito Santo cante por mim. Que as lágrimas sejam minha adoração silenciosa e que o teu amor me envolva de tal forma, que mesmo no vale, eu consiga louvar. Que cada noite escura seja vencida com a luz da tua fidelidade. Que o teu cuidado me surpreenda nos detalhes, que a tua voz aqueça o meu ser e que eu jamais duvide que sou amado por ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece ausente, tu permaneces presente. Obrigado por não desistir de mim nos meus dias difíceis. Obrigado por ouvir minhas orações, por guardar meu coração e por me ensinar a transformar dor em devoção. Que eu aprenda, como Davi, a fazer da minha angústia um caminho de fé. E que o teu nome seja exaltado, mesmo quando minha alma ainda estiver esperando pelo milagre. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, mesmo no silêncio mais profundo, Deus não se esquece dos que confiam nele. Que juntos possamos redescobrir a esperança que resiste ao tempo, a fé que permanece mesmo na dor e a certeza de que o Senhor responde com amor aos que clamam com sinceridade. Inscreva-se no canal para mais reflexões sobre os Salmos, ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração. Vamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor renove em você a esperança, fortaleça a sua fé mesmo nos dias escuros e te lembre, todos os dias, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.